Sim, sim, alô, alô, tá tudo pronto, tá tudo preparado. É mais uma história daquelas do além do outro lado do mistério, além de qualquer imaginação, muito além. É a história realmente das mais interessantes. Tá tudo preparado, viu? Tudo prontinho. Aproveita, dá o teu joinha, para nós é tão importante aqui do canal. É um gesto tão simples. Mas se você der um joinha, significa que você tá afim desse canal, que você gosta do conteúdo. O YouTube se anima com isso e passa a propagar muito mais o nosso canal. Dá o joinha, se inscreva aqui no canal. O nosso crescimento é orgânico. De fato, é inscrição por inscrição. Aqui não tem nada, absolutamente nada que se compre, que é tudo real, é tudo verdadeiro. Então se inscreva no canal, para nós é muito importante. Perfeito? Ô Paulinho, e para eu ser membro, eu queria tanto me tornar membro do teu canal. Você acha importante? Acho importantíssimo. Venha ser membro do canal. Isso dá uma força para o canal tão grande. Tem um custo. R$ 6,99 por mês. É simbólico, tá? Um custo simbólico. A partir daí, R$ 6,99 por mês. Torne-se membro do canal. Aproveite e convide alguém, um parente, um amigo. Fala, olha, você gosta de histórias? O Paulinho Boa Pessoa tem um canal no YouTube onde ele conta as histórias havidas com seus ouvintes. São histórias fantásticas. E lógico que para isso nós dependemos muito de você. Tem gente que tem o hábito de compartilhar as nossas histórias, o que também é espetacular. Bom, tá tudo preparado, tá tudo prontinho para a história de hoje. Eu quero apenas esclarecer o telefone que eu publico ao lado de cada título. Esse telefone, ele é o nosso WhatsApp e através dele você pode mandar a tua mensagem de texto ou de voz. Manda que a Mariana é encarregada desse momento aqui da equipe e ela encaminha cada mensagem chegada. Inclusive para a senhora Dona Elza Maria, lá de Brasília. Ô, Dona Elza, não esqueci da senhora de jeito nenhum. Aliás, como esquecer da senhora que tem feito orações tão espetaculares para todos nós aqui. A senhora é tão usada por Deus. Muito obrigado, viu, Dona Elza? E muitos pedidos que chegam de orações pedindo a Dona Elza que ela ore por cada um de nós. Um beijo, Dona Elza, na sua família e muito obrigado aí por tudo, viu? Beijão para a senhora. Gente, isso posto, eu digo a você, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje, aqui no nosso canal, acabou de começar. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar sobre uma história de amor que rompe fronteiras. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Você seria capaz de me responder o que é um amor que rompe fronteiras? Até que ponto alguém pode ir além de ficar perto da pessoa amada, de tentar protegê-la ou mesmo consolá-la em um momento difícil? Eu estou perguntando tudo isso para perguntar um pouco mais. Será que, mesmo no além, mesmo depois do mistério, o amor pode transpassar a barreira da impossibilidade? Eis a grande questão. Será que alguém é capaz de se preocupar por amor por você, mesmo depois de ter morrido? Que pergunta difícil de ser respondida. Eu tenho certeza que tem gente dizendo assim, não sei, há tantos mistérios entre o céu e a terra. Bem, o relato que se segue é sobre um desses acontecimentos. Após muito pensar, eu resolvi te escrever, Paulinho, e contar o incrível fato que aconteceu comigo já faz alguns anos,
Um evento que me marcou para sempre e alterou, sim, a minha forma de ver a vida. De verdade, transformou a minha maneira de enxergar as coisas e a vida. Eu nunca esquecerei esse dia, o dia em que tudo mudou para mim. Realmente, a mudança foi profunda. Eu não me importo aqui com quem acredita ou com quem deixa de acreditar nas coisas que eu vou falar, porque o importante é que eu sei que, de fato, tudo aconteceu e foi real, porque aconteceu comigo. Não foi que ninguém tivesse me contado, não foi que ninguém tivesse visto, não, eu vivi e vi tudo tão de perto. Hoje, realmente eu acredito que, de fato, nós não estamos neste mundo aqui sozinhos. Não estamos, não. Certeza mais do que absoluta. Corria aquele ano, era 2013. Eu e meu marido, o Gustavo, nós morávamos na capital, eu digo, da América Latina, São Paulo. Vivíamos ali, mergulhados em nossas rotinas. Ele, o Gustavo, meu marido, muito trabalhador, ele trabalhava com coisa séria. Sistemas de informáticas, um mundo repleto de lógica, de códigos, enquanto que eu atuava na área de recursos humanos, também de uma empresa grande. Aliás, a empresa para a qual eu trabalhava era também multinacional. E nós estávamos casados havia 5 anos e, por opção nossa, nós decidimos não ter filhos. Nós fazemos parte desses casais que hoje se dão... Olha, Paulinho, eu diria que é esse luxo, porque tem gente que fica tão preocupado com a opinião do outro, fala, ai meu Deus, o pessoal está cobrando tanto que nós não temos ainda um bebê, que nós não temos filhos, nós precisamos arranjar. Eu e Gustavo não. Era uma decisão nossa. Não queríamos ter filhos. Os motivos vocês vão entender no transcorrer da história. A nossa vida era repleta, assim, portanto, de viagens nos feriados, férias que nós curtíamos. Nós desfrutávamos tudo o que a vida estava ali nos oferecendo. O Gustavo, por exemplo, ele tinha uma paixão ardente por aventuras radicais. Ele adorava motociclismo, por exemplo. Ele possuía, inclusive, uma moto. Era uma Honda 900 cilindradas. E aquela moto, para ele, era o seu verdadeiro tesouro sobre 2 rodas. E, frequentemente, ele partia em viagens curtas para cidades do interior, apenas para sentir a liberdade da estrada. Era um hobby, um gosto dele. Eu sabia do quanto ele amava isso, era uma parte dele. Bom, eu tinha que respeitar. Casal é assim, um tem que respeitar o gosto do outro e não querer transformar a pessoa. Mesmo quando eu tinha que trabalhar em alguns finais de semana, isso devido às exigências da minha empresa, ele sempre encontrava uma forma de se aventurar. Era assim que acontecia. Nas manhãs ensolaradas ou nas tardes chuvosas, tínhamos uma tradição. Nós nos comunicávamos incessantemente pelo celular. Era como se o nosso amor criasse um fio invisível entre nós, conectando os nossos corações, mesmo quando nós estávamos assim, fisicamente distantes um do outro. Assim que eu chegava ao trabalho, eu ligava para ele para dizer que eu já estava lá. Tinha até alguns colegas meus de trabalho, né, que tiravam um sarrinho assim com a minha cara. Eu chamava o meu amor de Gu. Gu, cheguei. Então as pessoas que trabalhavam ao redor, elas falavam assim para mim, não escutei ainda o Gu, cheguei. O Gu, cheguei, ela deixa para eu começar a trabalhar. Então eu chegava no trabalho, Gu,
já cheguei. Já tô aqui. Gu, cheguei. E ele fazia o mesmo, especialmente quando ele partia para suas explorações. Não havia um dia em que nós não compartilhássemos nossas preocupações um com o outro, e sempre havia um Gu, cheguei, ou da minha parte ou da dele. Mas tudo iria mudar numa sexta-feira que eu vou chamar de sexta-feira fatídica. Eu fui convocada para trabalhar naquele final de semana. E lá na minha empresa era muito comum disso acontecer. Eu até que no início gostava, porque vinha uma hora extra boa. Mas depois, sabe, começa a cansar um pouco. E quando eu fui convocada naquela sexta-feira, uma sensação estranha começou a se instalar no meu peito. Não era apenas preocupação com as tarefas acumuladas, não. Mas algo mais profundo, algo mais inquietante. Havia um grilo a mais assim na minha cabeça. Aquela seria uma noite como as outras? Eu estou fazendo uma pergunta. Aquela seria uma noite como as outras? O destino estava prestes a me mostrar que nem tudo nessa vida é previsível. Então, sabendo disso, o Gustavo ele já sabia que eu teria que trabalhar naquele fim de semana. O Gustavo já havia programado a sua aventura de moto. Ele iria para a Serra Negra. A estrada que serpenteava entre as montanhas era um convite à liberdade e à beleza da natureza. Ele sempre dizia que cada curva trazia para ele uma nova expectativa, e isso o fazia sentir-se vivo. Era um hobby, era uma coisa que ele curtia, era uma coisa que de verdade ele gostava. Chegou o tão aguardado sábado. Eu acordei com aquele cheirinho gostoso de café fresco e a visão de uma mesa cuidadosamente preparada por ele. Isso no sabadão. Os raios de sol filtravam-se pela janela, iluminando o ambiente com um tom dourado, enquanto eu sentia uma mistura de alegria e de ansiedade. O Gustavo se despediu com um sorriso nos lábios, um beijo suave que parecia prometer um dia perfeito. Ele já estava devidamente vestido, aquela roupa toda de couro. Eu achava que ele ficava um gato daquele jeito. E alguém pergunta, mas você tinha ciúme? Não. A confiança entre mim e o Gustavo, ela era plena e total. E ele partiu com a sua moto. E eu teria uma rotina diferente, uma rotina de muito trabalho. Então eu peguei meu carrinho humilde e rumei para o trabalho, sem saber que aquele dia seria marcado por uma reviravolta que iria mudar a minha vida por completo. O expediente lá na empresa começou como qualquer outro, mas havia sim uma inquietação no ar. Havia uma preocupação, é como eu disse, havia um grilo a mais na minha cabeça. O tempo passava lentamente, e de repente a ausência de notícias do Gustavo começou a me inquietar. Porque eu já disse, nós vivíamos em contato com o outro. E ele, que sempre me ligava durante as viagens, não só quando chegava, de repente ele andava X quilômetros, parava num lugar e mandava um recado, mandava uma mensagem, mandava um alô, me ligava. Isso era comum, muito comum de acontecer. Mas naquele sábado não aconteceu. Não aconteceu. Ele não havia ligado nenhuma vez para compartilhar as belezas da estrada ou simplesmente ouvir minha voz, porque nós éramos assim, apaixonados um pelo outro. Olhei para o relógio e quando eu vi, já quase 11h30 da manhã. E nada. E quando eu olhei no relógio, inclusive do próprio celular, 11h30, eis que o telefone tocou. E o nome Gustavo iluminou a tela. Sabe quando você sente aquele alívio momentâneo, assim? Você vê o nome da pessoa que você espera te ligar, se comunicar com você. Pintou Gustavo e tomou conta de mim aquela alegria. E eu pensei, até que enfim, né? Até que enfim ligou. E eu atendi já com o coração acelerado.
Só que a voz do outro lado da linha soou estranha, abafada, como se estivesse distante. Marli, meu amor, eu morri. Foi essa a frase. Eu vou repetir, porque eu tenho certeza que eu peguei muita gente de surpresa. Marli, meu amor, eu morri. As palavras ecoaram na minha mente como um eco aterrador. Quando escutei aquilo, falei o que era óbvio falar. Gu, é você? Gu, é você? Que brincadeira mais boba, que brincadeira idiota. Eu tentei rir nervosamente, embora o meu desejo não fosse rir. Mas a resposta foi diferente do que eu esperava. Desculpa, Marli. Não foi minha culpa. Foi o caminhão. Um dia nos veremos. Sempre te amarei. Isso dito, e a ligação caiu abruptamente. O meu mundo parou naquele momento. Eu congelei. O pânico tomou conta de mim como uma onda avassaladora. Eu tremia de maneira incontrolável, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. E essas mesmas lágrimas misturavam-se com o desespero que crescia dentro de mim. A minha amiga Sabrina, que estava ali do meu lado, ela percebeu a minha agitação. Quando eu consegui finalmente contar para ela o que havia acontecido, as suas palavras foram como um balde de água fria. Deve ser uma brincadeira de péssimo gosto, disse a Sabrina para mim. Mas era o número do celular do Gustavo. E a dúvida começou a correr. A minha sanidade, enquanto eu tentava ligar novamente para o Gustavo, eu comecei até a duvidar dela. E quando eu liguei para ele, só caía na caixa postal. O telefone só caía na caixa postal. Quer dizer, se houvesse sido uma brincadeira de péssimo gosto, isso estaria se prolongando. O pânico se intensificava dentro de mim. Afinal de contas, onde estaria o Gustavo? O que tinha acontecido? O meu coração disparava enquanto que eu buscava respostas em meio a um verdadeiro caos. Desesperada, eu liguei para os meus pais no interior. A minha mãe ouviu o meu desespero e tentou me acalmar. Marli, filha, fique calma. Se não tiver notícias, logo mais nós iremos até você. Calma aí. Você não está sozinha. Mas a verdade é que dali para frente as horas se arrastavam. Finalmente deu 13h45 e o meu celular ligou novamente com um número desconhecido que tinha DDD. Meu coração acelerou de novo na esperança de ser ele. A respiração ficou presa na minha garganta enquanto eu hesitava. Eu tinha medo de atender, medo mesmo. Mas, para minha surpresa, do outro lado da linha, uma voz grave se apresentou como sendo Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. O coração disparou em meu peito, como se quisesse escapar. O policial se identificou e me perguntou se eu era parente de um homem chamado, aí ele deu o nome, Gustavo Nogueira de Melo. Tremendo, feito uma vara verde e com o coração gelado como um freezer, eu consegui apenas murmurar: eu sou a mulher dele, a esposa dele. E então,
Com palavras que pareciam cortadas por uma lâmina afiada, ele disse: "Desculpa, senhora, eu lhe informar, mas o seu marido sofreu um acidente na rodovia SP-360 e está no hospital. Solicitamos que a senhora, por gentileza, venha para cá, o mais rápido que puder." Naquele instante, o meu mundo desabou e desabou por completo. Um peso insuportável caiu sobre os meus ombros e eu me senti perdida e sem saber o que fazer e para onde ir. O desespero tomou conta de mim. Tudo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Foi então que, como um anjo enviado em meio ao caos, a minha amiga Sabrina, a minha companheira de trabalho naquele sábado, aliás, ela era a única. Detalhe, era só eu e Sabrina trabalhando no sábado. Ela apareceu. Ela percebeu a gravidade da situação e rapidamente ela conseguiu um carro da empresa e com ela e o Raul, era um rapaz de um outro setor, de um outro lugar, era também mais amigo dela do que o meu, e nós partimos em direção ao hospital que fora indicado pelo policial. O caminho parecia interminável. Cada segundo era uma eternidade, enquanto eu lutava com os pensamentos que invadiam a minha mente. Gente, será que o acidente foi grave? Como é que ele está, hein, Sabrina? O Raul, o que você acha? Quando a polícia avisa assim, o que você acha? E todos eles, Raul, ela, Sabrina, tentavam atenuar, amenizar a informação. Eu só sei que cheguei aonde eu estava com medo de chegar, na verdade. Chegamos ao tal do hospital. Fui recebida na recepção, estranhamente, por um capitão da polícia rodoviária e por um médico. Os dois vieram ao meu encontro com uma expressão sombria que não queria dizer coisas boas, não. Meu coração se acelerou ainda mais quando eu perguntei: "E como ele está? Sou eu, a esposa do Gustavo. E como ele está?" As palavras do médico foram como um golpe mortal. "Sinto muito, senhora, mas ele já chegou aqui no hospital em óbito." Aquilo parece ter aberto o chão sob meus pés. Enquanto o médico continuou falando, não pudemos fazer absolutamente mais nada. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou. Como eu dissera, o chão desapareceu e eu simplesmente desmaiei. Quando recobrei a consciência, eu estava sobre uma maca e cercada por Sabrina e Raul, que seguravam minhas mãos com ternura e preocupação. Meu coração ainda pulsava descontroladamente enquanto eu tentava entender a realidade cruel que havia acabado de me atingir. "Por favor, o que aconteceu?" eu perguntava entre lágrimas. "Por favor, o que aconteceu?" eu perguntava com a voz trêmula. O policial começou a relatar os detalhes do acidente. Gustavo estava na moto na rodovia SP-360 quando colidiu violentamente com um caminhão que ultrapassava um veículo na pista contrária. A dor em meu peito parecia insuportável. Que horas foi isso?" eu perguntei desesperada. E o policial respondeu: "Mais ou menos às 11h30 da manhã." Quando o policial disse 11h30 da manhã, eu me lembrei, foi exatamente o momento em que o telefone tocou lá no meu trabalho. E era ele me ligando. Então eu automaticamente perguntei: "Mas como às 11h30? Então quem me telefonou? Quem me ligou? Quem estava com o celular do Gustavo?" As perguntas se multiplicavam em minha mente como sombras inquietantes. Eu estava completamente fora de mim, perdida em um turbilhão de emoções e lembranças
da nossa história, lembrando de coisas até boas entre mim e ele. Sabe, quando um monte de coisa passa pela tua mente? Pouco tempo depois, meus pais chegaram para me apoiar naquele momento horrível e tão triste. E eles começaram a planejar os preparativos para o translado do corpo. Aí já tinham parentes do Gustavo lá também, a irmã dele, o pai dele. Mas tudo, a essas alturas, parecia tão distante, tudo tão complicado. 2 dias depois, eu tive que enfrentar ainda o sepultamento do amor da minha vida, meu querido Gustavo. A dor era tão profunda que eu mal conseguia respirar. Cada lágrima derramada era uma parte de mim que se despedia daquele amor incondicional. Passados alguns dias, a Sabrina, minha amiga do coração lá do trabalho, ela decidiu me fazer uma visita. Eu tinha tirado uma licença, eu não tinha a menor condição de trabalhar. Eu era tão querida lá na empresa e eles me deram esse tempo necessário. Eu me lembro que a Sabrina, ela chegou em casa com uma expressão séria e também trazia consigo uma caixa. Eu não tinha entendido ainda o porquê, o motivo, mas foi assim que ela chegou, como se ela carregasse o peso do mundo consigo. E eu sabia que algo, sei lá, alguma coisa me avisou que algo desagradável estava a caminho, mas eu não tinha ideia do que realmente me aguardava. Foi quando ela pegou aquela caixa que ela trazia consigo e ela abriu. Quando ela abriu a caixa, meu coração disparou. E dentro daquela caixa estavam os últimos pertences do Gustavo. Aqueles objetos que um dia foram parte da sua vida e que agora pareciam tão vazios. Havia ali dentro da caixa o relógio dele, o relógio que ele estava usando, inclusive no momento do acidente, que sempre marcava o tempo com precisão, como que se quisesse me lembrar de cada segundo ao seu lado. A carteira de couro dele cheia de memórias e pequenos papéis esquecidos. As correntes que ele usava sempre, agora frias e silenciosas. E por fim, o seu celular, aquele que tantas vezes foi o meio de comunicação entre nós dois, aquele que guardava um pouco das nossas histórias, das nossas risadas e de algumas conversas profundas. Um turbilhão de lembranças tomou conta de mim. A ligação que eu recebi ainda ecoava na minha mente como um sussurro distante. Com um aperto no peito, eu peguei o celular quebrado do Gustavo, porque o celular havia se quebrado com um acidente. O estado do celular era devastador, a tela fora estilhaçada e refletia exatamente a dor da perda que eu sentia naquele momento. O chip também havia se danificado e a realidade caiu sobre mim como um peso. Seria impossível alguém ter utilizado aquele aparelho para fazer qualquer tipo de contato no pós-acidente. E obviamente que foi no pós-acidente que ele ficou daquele jeito, totalmente destruído, como que se uma bomba tivesse explodido perto dele. Mas afinal de contas, e aquela voz? A voz dele que eu escutei, abafada e cheia de desespero. O chiado na linha parecia um eco dos nossos momentos juntos. Fiquei perplexa, fiquei confusa, tentando entender o que realmente havia acontecido. Como que podia ser possível aquilo? Era como que se a vida tivesse feito uma cruel brincadeira comigo. O tempo passou como um rio caudaloso que arrasta tudo que está em seu caminho. E eu nunca mais fui a mesma desde aquele dia fatídico. Me mudei para essa nova cidade, não moro mais em São Paulo, me mudei em busca de um novo recomeço. Na verdade, amigos me ajudaram. Essa empresa para a qual eu trabalhava realmente é muito grande, é uma multinacional, conforme eu dissera, e também tem uma sede aqui
em Curitiba. A mudança foi total e completa na minha vida. Mas a verdade é que não adianta a gente se mudar fisicamente de lugar, porque eu levava o Gustavo comigo em cada passo. Hoje, trabalhando em Curitiba, ainda cercada por tecnologia e comunicação, mas absolutamente nada disso preenche o vazio deixado por ele. Aquela ligação dele, feita às 11h30 da manhã daquele sábado, ainda ressoa na minha mente. A frase não sai da minha cabeça e ela repete feito eco, sabe? De vez em quando eu estou dormindo, eu sonho, às vezes eu estou acordada e ouço a voz abafada, mas a frase sempre é aquela: Marli, meu amor, eu morri. As palavras cortavam e ainda cortam o meu coração. E ainda depois vinha o complemento com o que ele dissera: desculpe, Marli, não foi minha culpa, foi o caminhão. Aquilo tudo era um lamento tão profundo, uma confissão dolorosa que me fazia sentir a sua presença mesmo na ausência. E a promessa que ele fizera: um dia nos veremos, sempre te amarei. Nossa, isso é tão forte. Um dia nos veremos, sempre te amarei. Aquela declaração era um bálsamo para minha alma ferida e ao mesmo tempo uma tortura silenciosa. Eu sabia que a minha vida mudara para sempre, mas dentro de mim havia uma chama acesa, a certeza de que Gustavo nunca deixaria o meu coração. Eu continuo aqui, esperando pacientemente pelo dia em que nossos caminhos se cruzarão novamente. Mas enquanto isso, eu ainda guardo comigo as suas palavras como um tesouro inestimável. Te amo e sempre te amarei. E assim eu sigo em frente, com o Gustavo na memória e no coração. Veja, isso tudo se deu no momento em que eu te escrevo, faz 11 anos. Precisamente 11 anos. E de lá para cá, mais nada assim de tão importante aconteceu na minha vida amorosa. Para que vocês entendam um pouquinho da minha idade, eu tinha, quando tudo aconteceu, 28 anos. Estou agora com 39. Para a mamãe, para o papai, a minha amiga, ela continua sendo a minha amiga, a Sabrina, embora ela resida em São Paulo, a gente se fala sempre. Para eles e para tanta gente eu ainda sou jovem. Mas até agora nada de especial aconteceu com absolutamente ninguém mais. As pessoas dizem que eu ficar dependendo dessas palavras ditas pelo Gustavo é muito cruel, porque isso me proíbe de novas experiências. De dar uma oportunidade a alguém, por exemplo. Mas, sinceramente, diante da promessa feita, às vezes eu nem sei se quero viver algo novo de verdade. Então, aqui de Curitiba, de onde eu te ouço, através da internet, eu quero, no fundo, fazer essa pergunta. Diante de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo que vocês puderam ouvir através desse meu relato, vocês acham que, de fato, teria razão a Sabrina, os meus pais? Eu preciso realmente dar uma oportunidade para as pessoas que estão ao meu redor? Ou devo ficar esperando pela promessa? A promessa feita pelo Gustavo: eu te amo e sempre te amarei.
Um dia nos encontraremos de novo. O que você de verdade faria se no meu lugar estivesse? Sou eu, a Marli. Agora meu sobrenome combina perfeitamente com o clima aqui de Curitiba. Mais ameno, um clima gostoso. É um lugar ótimo para se viver. Meu sobrenome é Neves. Agradeço a vocês pelo carinho e vou ficar na expectativa de ouvir muitas opiniões a partir de agora.